Suspeito de assaltar bancos é preso em Campina Grande. Torcedores são presos suspeitos de roubo após confusão em jogo do 13 contra o CRB. Paraíba tem alerta para fortes chuvas em todos os municípios. E ainda os gols de mais uma rodada da Copa do Nordeste. Hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente começa mostrando que foi preso aqui em Campina Grande um homem suspeito de assaltar bancos e considerado de alta periculosidade. A ação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado ocorreu nesta manhã no bairro Severino Cabral. Foram apreendidos aproximadamente R$9 mil, roupas, cheques e alguns eletrodomésticos. Um homem de 34 anos de idade foi preso e contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Na verdade, houve uma investigação, da Polícia Federal, também com a Polícia Civil, de um homem que já tem uma ficha criminal vasta já, e foi emitido um mandado de prisão preventivo da Vara de Entorpecentes aqui de Campina Grande. Estávamos à procura desse cidadão, encontramos hoje e o prendemos. Na posse dele, também com um mandado de busca e apreensão na sua residência, emitido também pela Vara de Entorpecentes, encontramos esse vasto material que foi encontrado com ele. Conforme o delegado Elton Vinagre, a polícia está fazendo um levantamento para saber a origem de tudo que foi apreendido. Isso, foram cerca de R$9 mil, aí, talvez um pouco menos que isso, em espécie. Não sabemos ainda a procedência desses valores. Alguns cheques também não sabemos a procedência desses cheques. Alguns cartões também, roupas, enfim. Ainda vamos investigar a fundo do que se trata, mas a priori, pelo menos os equipamentos, talvez sejam produtos de receptação. Ele já responde por esse crime também. O delegado da Draco deu mais detalhes sobre o homem preso. E quem é essa pessoa que tanto a Polícia Federal quanto a Draco, enfim, a polícia estava na iminência de prender, ele estava à procura dele? Ele já tem um histórico de crimes, principalmente crimes patrimoniais aqui no estado da Paraíba e nos estados vizinhos. Já respondeu por um crime de assalto à instituição financeira na cidade de Prata, se eu não me engano, aqui no Cariri. Já foi preso também, já foi alvo de várias prisões, de várias investigações, inquéritos também. Além dos assaltos, ele também responde por tráfico de drogas, porte ilegal de armas. E olha só, gente, torcedores de um time de futebol foram presos após uma confusão na cidade de Queimadas. A Polícia Civil está investigando o suposto roubo realizado durante essa briga. Os ocupantes desse veículo foram presos ontem à noite numa ação da Polícia Militar no bairro Itararé. De acordo com a polícia, eles moram em João Pessoa e são suspeitos de um roubo após uma confusão que envolveu torcedores do 13 e do CRB na cidade de Queimadas. A ocorrência chegou ao plantão centralizado nesta madrugada. Confusão, né? Quem explica essa situação é o delegado Kelsen Vasconcelos, coordenador da 2ª Superintendência. Todos estão presos na carceragem da Central de Polícia. Segundo eles, vieram assistir o jogo, CRB e 13, e na volta, acompanhando a comitiva que saía da cidade, acompanhada pela Polícia Militar, pararam na cidade de Queimadas, onde se envolveram numa briga com torcedores do 13. E nessa briga, a vítima disse que teve um cordão de prata roubado, e eles dizem que apanharam do chão. E voltaram em direção a Campina Grande, porque eles residem em João Pessoa, onde foram detidos pela Polícia Militar e trazidos para a Central, e aqui foram autuados os 5 por roubo e associação criminosa. E hoje irão para a audiência de custódia. Isso mesmo. Como eu disse e o delegado confirmou, o grupo é de João Pessoa e se juntou com torcedores do CRB de Alagoas que estavam no Amigão para o jogo contra o 13. Isso é que é o estranho. As pessoas moram em João Pessoa, foram até Queimadas, se envolveram nessa confusão, houve esse suposto roubo que a vítima alega, e na volta para João Pessoa foram detidos e agora vão responder na justiça. Um dos presos já respondeu por posse de explosivos. Segundo a própria pessoa, o seu ser ouvido, disse que respondeu por posse de explosivos. A ocorrência foi registrada como roubo e associação criminosa. Eles vão responder por roubo,
junto com a associação criminosa, porque é muito estranho. A pessoa aloca um carro, segundo eles, alocaram um carro para vir para o jogo, para voltar para João Pessoa e estão em Queimadas. É muito estranho que não tinha uma segunda intenção. Olha, a Polícia Militar prendeu um homem condenado por vários crimes. A prisão aconteceu no bairro do Dinamérica, aqui em Campina Grande. A nossa guarnição de rádio patrulha no dia de hoje, aqui em Campina Grande, realizamos a prisão de um indivíduo aqui nessa mesma rua, na Avenida Dinamérica. O mesmo, ao visualizar a nossa presença, da nossa guarnição, apressou o passo e visualizamos que o mesmo já fazia uso de tornozeleira eletrônica. Foi feita a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o mesmo, porém quando nós consultamos no sistema, no CICC, o desfavor do mesmo mandado de prisão em aberto. O mesmo já responde por 3 receptações, o artigo 180, e um roubo, o artigo 57. Foi dada a voz de prisão mesmo, conduzimos até a central de polícia, apresentamos ao delegado plantonista para dar prosseguimento no mandado. O mesmo confessou a prática delituosa, já fazia uso de tornozeleira, porém esse mandado é de outro processo. Geralmente quando a gente aborda com a tornozeleira, geralmente eles têm mais de um processo. Ele vai passar por audiência de custódia, foi feito o exame de corpo de delito. Como é sentença definitiva condenatória, o juiz possivelmente ele vai descer para a unidade carcerária da nossa cidade. Olha, a Polícia Civil, através da Delegacia de Roubos e Furtos, prendeu um homem de 31 anos condenado 7 vezes pelo mesmo crime. Vamos ver. O homem preso tem 31 anos de idade. Foi uma ação dos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos no bairro Liberdade. Conforme a polícia, ele tem 7 condenações. Foi preso pela equipe aqui da Delegacia de Roubos e Furtos na tarde de ontem, no bairro da Liberdade, em razão de um mandado de prisão da Vara de Execução Penal por regressão de regime de uma última condenação por um dos crimes que ele já cometeu, de 2013 até 2022. Ele, dentro do nosso histórico, dos sistemas policiais, foi verificado que ele já tem 7 condenações judiciais por crimes como furto de veículo, furto a estabelecimentos comerciais, já tentou ingressar com aparelho celular dentro do presídio e tantos outros crimes cometidos. Inclusive, ele está sendo investigado também por violência doméstica. Então, ele não precisou necessariamente ser interrogado aqui na delegacia, uma vez que só se tratava de mandado de prisão. Ele já foi submetido em audiência a exame de corpo de delito e segue aqui na carceragem para ser apresentado em audiência de custódia. A delegada explicou a questão das condenações. Ele tem 7 condenações por 7 eventos criminosos praticados por ele ao longo desse período de 2013 a 2022. Então, ele deve ter cumprido, a gente não tem conhecimento de todos os processos individualmente, mas possivelmente ele já deve ter cumprido parte da pena, já deve ter recebido liberdade provisória, já pode ter, inclusive, colocado tornozeleira. Então, a vida dele dentro do sistema, a gente não tem conhecimento. A seguir, IMET alerta para fortes chuvas em toda a Paraíba no final de semana. E ainda, a Procon divulga pesquisa com preços médios para água mineral e gás de cozinha. Olha, a gente volta mostrando que tem alerta de chuvas intensas para toda a Paraíba neste final de semana. Quem traz as informações para a gente é Daniela Pimentel. Dessana, o alerta do IMET vai até às 10 horas da manhã deste sábado. As cidades do Alto Sertão estão em alerta laranja, que prevê risco de corte de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A previsão é de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. As demais regiões do estado, incluindo a Grande João Pessoa, estão classificados no alerta amarelo, com previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. A orientação do IMET em casos de rajadas de vento é que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de quedas e descargas elétricas, e também não estacione veículos próximos a torres de transmissões e placas de propaganda. Deve-se também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros no telefone 193.
Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. Olha, segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas, a AESA, no posto de medição que fica na Embrapa, foram registrados 41 milímetros de chuva nesta sexta-feira. E isso já foi suficiente para causar alguns transtornos, viu? Na ponte da Catingueira, a chuva causou alagamentos, como a gente está vendo aí nas imagens. A situação por lá ainda se agrava devido ao lixo jogado pelos moradores que entope os bueiros. Já no conjunto Irmão Alexandrino, no distrito dos Mecânicos, o canal do Prado transbordou e a água invadiu casas e se acumulou na rua Emanuel Alves do Nascimento. E além disso, uma árvore caiu na rua Eduardo Oliveira Lobo, no bairro do Catolé. A STTP precisou interditar a rua até que a árvore fosse retirada. E olha só, uma pesquisa realizada pelo Procon aponta os preços da água mineral e gás de cozinha referente ao mês de fevereiro deste ano. Vamos conferir. O gás de cozinha em Campina Grande varia de R$ 83 a R$ 120 reais. E o garrafão de 20 litros pode ser encontrado de R$ 5 até R$ 15 reais, dependendo da marca. Os dados são de uma pesquisa do Procon Municipal. Nesse restaurante, a Amanda trabalha com a produção de almoço e quentinhas. E o consumo diário de gás influencia muito no preço final da refeição. A gente usa de 1 a 2 gás por dia. E como a gente trabalha com self-service, com delivery, tanto nos aplicativos como delivery da casa também, a gente tem um fluxo bom e acaba que tem esse gasto muito grande, porque tem tanto na churrasqueira que a gente usa, na chapa também, e tem um fogão que a gente usa bastante também. Quando tem um aumento, mesmo que ele seja pouco, de poucos reais, né, R$1 e pouco, R$2, isso dá um grande impacto no final do mês para vocês? Dá, porque quando é repassar, a gente às vezes não consegue repassar para o cliente, mas quando junta no final do mês, dá um impacto muito grande e assim acaba que a gente tem que repassar. E nem sempre o cliente gosta, né? Mas isso no bolso do consumidor pesa bastante. Mesmo com os últimos aumentos registrados, ela tem conseguido segurar o preço sem repassar para os clientes, mas não sabe até quando. Vocês às vezes acabam absorvendo sem repassar, mas tem hora que não dá, tem que passar. Isso, já faz mais de um ano que a gente vem só absorvendo e não repassando. Mas chega uma época que a gente realmente não aguenta e tem que repassar para o consumidor também. Essa época, por exemplo, né, de início de ano que as coisas começam a aumentar, tudo aumenta, possivelmente vocês devem fazer reajuste. A gente ainda está pensando, né? A gente ainda não fez o reajuste, a gente ainda vem com o preço de outros anos, a gente ainda não repassou para o consumidor, mas a gente já está pensando na possibilidade, sim, de aumentar, porque já vai ter o aumento novamente, né? Esse contador explica os impactos financeiros dessas variações nos gastos mensais da classe C, destacando o aumento na alíquota do ICMS. Historicamente, todo início de ano existe o reajuste, né, do salário mínimo e reflete diretamente em todas as despesas, né, e são despesas essenciais, né, ninguém vai ficar sem o pãozinho, ninguém vai ficar sem a água. Então, o que a gente recomenda realmente é que vá para a ponta do lápis. O brasileiro ele tem esse equilíbrio, digamos assim, né, o salário mínimo é muito apertado, e o brasileiro tem esse jogo de cintura para poder sobreviver, né? E realmente é um impacto que causa muito grande na renda do brasileiro. Aí, como dica, a ideia que vale é sempre a mesma: pesquisar. O trabalhador é quem mais sente, né? Que está no fim dessa cadeia tributária. Então, realmente, ele vai sentir bastante esse aumento, né? Porque no começo do ano já aumentou a passagem de ônibus, aumenta o imposto, o combustível vai aumentar. Então, infelizmente, a projeção é que haja alguns reajustes durante o decorrer do ano por conta desses reflexos tributários. A seguir, os agitos para o final de semana na nossa agenda cultural. E olha só, gente, ontem teve rodada da Copa do Nordeste. No final de semana tem rodada do Campeonato Paraibano. Quem traz todos os detalhes pra gente é Jonatas Venâncio.
Olá, Dessana, e a todos vocês que nos acompanham no Borborema Notícias. Estou chegando com as notícias do esporte nesta sexta-feira. E a gente começa falando de Copa do Nordeste, porque ontem teve dose dupla de paraibanos em campo. O primeiro jogo, ABC e Botafogo, jogando no Frasqueirão às 7 horas da noite. O jogo foi paralisado ainda no primeiro tempo por falta de energia. Energia essa que não voltou mais, e aí então a partida foi remarcada para às 3 horas da tarde de hoje. Já o outro paraibano, o 13, jogou até o final contra o CRB num duelo de galos que não saiu do empate. O jogo foi 1-1 e os 2 gols saíram apenas no segundo tempo. Quem abriu o placar foi o time do 13. Após bobeada de saída de jogo do goleiro Matheus Albino do CRB, Xande aproveitou, driblou a marcação e tocou para Edmundo, que aproveitou a saída do goleiro regatiano e tocou para Riquelme fazer o seu primeiro gol com a camisa do 13 no primeiro toque na bola no jogo. Só que a festa da torcida do 13 não durou muito tempo, porque 2 minutos depois, Facundo Labandeira aproveitou o vacilo da zaga do time do 13 e empatou a partida, dando números finais aí ao jogo, que terminou 1-1 no estádio O Amigão. Na outra partida, Bahia e América de Natal jogaram na Arena Fonte Nova e quem se deu melhor foi o tricolor baiano, que venceu por 3-0. O primeiro gol saiu aos 23 do primeiro tempo, com Santiago Arias fazendo aí a alegria da torcida tricolor. 10 minutos depois, Caio Alexandre ampliou o placar, fazendo aí 2-0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, aos 14 minutos, Ademir fez o terceiro gol e fechou a conta 3-0 para o Bahia em cima do América de Natal. Ontem também tivemos a abertura da 5ª rodada do Campeonato Paraibano com um jogo entre CSP e Pombal no estádio O Almeidão. E quem venceu a partida foi a equipe do Pombal por 2-1. A equipe do Sertão, que tinha perdido na última rodada em casa para o até então Lanterna São Paulo Cristal, surpreendentemente superou o Tigre do Litoral. Então aí jogando fora de casa venceu por 2-1. A rodada do Campeonato Paraibano tem segmento neste final de semana. Um jogo no sábado, Souza e Campinense se enfrentam no Marizão às 4h30 da tarde. 13 e São Paulo Cristal jogando no Amigão também às 4 horas da tarde. E fechando aí a 5ª rodada, Atlético de Cajazeiras e Serra Branca jogando no estádio O Perpetão e Cajazeiras às 5 horas da tarde. A gente vai trazer então também rapidamente a classificação do Paraibano até o momento, com o Nacional líder com 9 pontos, Botafogo em segundo com 7, Serra Branca em terceiro com 7 e Atlético de Cajazeiras em quarto também com 7. Em quinto, o Pombal com 6, em sexto, o Campinense com 5, em sétimo, o CSP com 4, em oitavo, o 13 com 3. E na zona de rebaixamento, Souza com 3 em nono, São Paulo Cristal com 3 aí na lanterna, voltou aí então para a lanterna, mesmo com esse jogo aí da 4ª rodada, da última rodada, vencendo a equipe do Pombal. São Paulo Cristal então ainda na lanterna. Essas são as notícias do esporte. Volto com você, Dessana. Olha, para quem pensa que o carnaval passou, tá enganado, viu? Ainda tem folia nesse final de semana em Campina Grande. Amanhã tem o bloco Rubacão da Socorro na Estação Velha a partir do meio-dia e o bloco Carna Causa do Catolé a partir das 18 horas. E no domingo, a folia acontece no Aloysio Campos com o Bora Luísio a partir das 3 horas da tarde. E nesse mesmo horário tem as Virgens de Campina na Avenida Brasília. E agora a gente vai conferir os agitos do final de semana, os outros, né, na nossa agenda cultural. O seu sextou começa lá no Boteco do Seu Luiz, com Gabriel Magnata e DJ Japa. E não para por aí, lá no Banana Beer é dia de curtir com a banda Adeusa e Fábio e Eliana. Já na Casa Galhoto, a atração da noite é Joelson Nunes. Não me telefona, eu quero ouvir a sua voz. Fala quem ainda me ama, diz que essa distância entre nós já não dá mais pra aguentar. E tem programação para o sabadão também. Campeões do Forró e Jeito Nordestino prometem aquele forrozinho animado lá no Banana Beer. E para quem curte pop rock, o destino certo é o London Pub. Que tal curtir 4 horas de muita música ao vivo? Então Nel Lima e Ridan vão garantir a animação da galera lá no Nova Rota.
Domingão também é dia para curtir na Rainha da Borborema. A folia fica por conta do bloco Virgens de Campina, com a animação da banda Cana Baiana. Simbora na coreografia, vamos lá! Sou praieiro, sou guerreiro, Já no Forró do Max, o seu domingo é no comando de O Barão, forró saia justa e uma atração surpresa. Vamos conferir o recadinho. Fala minha galera massa de Campina Grande, Barão passando para convidar todos vocês. Domingo, dia 18, todo mundo convidado, Forró Max. Então convida toda a tua turma aí, vai ter o Barão, saia justa e mais atração surpresa para vocês. Então cuida, a partir de 5 horas da tarde, Forró Max, dia 18, domingo. Chama! Isso é o Barão, bebê! E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma excelente noite para você, um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tô te esperando, até lá. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite!